Graça e paz, amada igreja. Quero convidar que você comigo abra sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 6, versos de 1 a 15. João, Evangelho de João, capítulo 6, versos de 1 a 15. O tema que nos é proposto aqui nesse texto é a multiplicação de pães e peixes. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus a um monte, assentando-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Depois, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar. Pai, eu te louvo pelo privilégio de estar como teu povo aqui reunido, na certeza de que, desde o momento que saímos das nossas casas, tu já vens preparando os nossos corações, para que, no abrir da tua palavra, no ouvir das canções, para que no entoar, ó Pai, dos louvores, possamos, Senhor, estar tocando o teu coração e ao mesmo tempo sermos tocados pela tua presença neste lugar nas nossas vidas. Por isso eu te peço a Deus que tu vás além das palavras, que não seja simplesmente aquilo que sai da minha boca, mas que seja aquilo que o teu Espírito esteja ministrando em cada coração, e que desta maneira continuemos a ser edificados, como assim o Senhor tem feito na nossa vida até este momento. A ti a nossa gratidão, em o nome de Jesus. Amém. Bem, estamos chegando aí às nossas festas. Não sei se você no WhatsApp recebe, né? Quantos dias está faltando para o Natal? E também, normalmente, quantos dias está faltando para o próximo ano? E eu posso dizer que passou muito rápido, vocês concordam? Voou. E quando a gente traz um texto como esse, a gente pensaria, puxa vida, que coisa boa, né? A gente pensar numa multiplicação de uns pães bem gostosos numa ceia de Natal, ou numa de Ano Novo, ou alguma coisa que se multiplique. Mas a verdade, o que eu queria compartilhar, né, com os meus amados irmãos, é sobre problemas. Eu creio que se tem uma coisa que cerca a nossa vida, em todo o tempo da nossa existência, são problemas. E por que eu quero falar sobre problemas? Porque foi por intermédio de um problema que um grande milagre aconteceu. Aquilo que Jesus queria ensinar aqueles discípulos não era tão somente que ele podia multiplicar os pães e os peixes, mas que ele podia trazer solução para os problemas que se apresentam no cotidiano da nossa vida. Problemas estão diante de nós em todo o tempo, desde o pequeno Lucas, né, que nasceu há 35 dias, enfrentando problemas em uma UTI, e nós vamos crescendo. Para as crianças, talvez você como adulto diga, isso não é um problema, de uma briga lá na creche, né, de uma criança com outra. Mas para aquela criança aquilo é um grande problema.
Vamos crescendo, chegamos à adolescência, e nós olhamos para os problemas às vezes, dos adolescentes e perguntamos, mas aonde que está o problema? Mas para eles, são grandes os problemas. E nós nos tornamos jovens, e como adultos ganhamos outros tipos de problemas. E assim a nossa vida vai, de resolver problema em problema. Mas eu sei que, diante disso, a gente muitas vezes avalia o problema do outro do nosso ponto de vista. Isso já é um erro, porque muitas vezes nós não entendemos o que o outro passa nos nossos dias. E às vezes eu olho isso e uma notícia como essa me deixa atônito. A gente ouve de pastores tirando a vida, mas não apenas pastores, tantas pessoas jovens que se atiram de sacadas de prédio, ou que se enforcam. Você fala, mas como alguém pode fazer isso? Mas que talvez não foi dada devida importância para o problema que ele estava vivendo. O que eles estavam vivendo ali naquele momento era um pequeno problema que Jesus apresenta. Temos mais de 5.000 pessoas, porque eu quero que você se lembre que naquela época contavam os homens. Se nós formos contar aqui, com certeza nós temos mais mulheres do que homens, né? E pode ter certeza que naquela época tinha mais criança do que tem hoje. Controle de natalidade é um negócio bem recente. Então, se nós contarmos 5.000 homens, somarmos as mulheres, e o negócio era... E havia um problema. Uma multidão faminta, caindo à tarde, no lugar deserto. E então Jesus apresenta diante dos discípulos esta dificuldade. E é sobre isso, sobre esse texto que eu queria que nós avaliássemos um pouco alguns ensinamentos que Cristo, que Jesus nos ensina, que nos dá através disso. E a gente sabe que João, ele escreveu os milagres de Deus de Jesus para que nós crêssemos nele. No final de tudo isso, aqueles que estavam lá, eles creram que Jesus era o profeta esperado. A primeira coisa que eu creio que Jesus nos ensina através dessa passagem é que, de uma forma prática, nós precisamos reconhecer e enfrentar os nossos problemas. Meu amado, não adianta. Problemas, como eu disse, sempre vão existir. Eu costumo brincar, né? Falar assim, como eu gostaria de ser um pastor, e que os meus irmãos também aqui o fossem, do corpo pastoral da igreja, com muito poder, mas poder suficiente para estender a mão, e a partir de agora, os membros dessa igreja nunca mais teriam problemas. Mas nós teríamos também um outro problema, nós viveríamos eternamente, né? Porque não haveria mais morte, não haveria mais... Mas esse não é o caso. Problemas vão advir, não apenas agora no Natal, no Ano Novo, mas em todo o resto da nossa vida. Mas uma coisa interessante, normalmente nós olhamos muito para os nossos problemas, e é fácil identificar quando alguma coisa chega a mim, quando alguma coisa dói em mim, com facilidade eu consigo reconhecer, é um problema. Quando algo acontece com os meus filhos, aquilo me dói por dentro, e eu quero a solução, é um problema. Há problemas que são causados por nós mesmos. Você já deve ter enfrentado alguma coisa por coisas que você fez, verdade ou não? Você fala, mas não devia ter feito isso. Mas alguns outros problemas são causados pelos outros e que nos atingem. Não sei se alguém foi fiador de alguém alguma vez aqui na vida, e houve um probleminha no pagamento, você teve que pagar tudo. Quer dizer, um problema causado por outro, mas que você teve que enfrentar. Mas há também problemas que não tem nada a ver com a gente, não foi produzido por nós, mas também não nos atinge. E eu quero dizer que os problemas nossos são até fáceis de serem identificados, porque aquilo nos afeta, dói em nós. Se bem que algumas vezes também, alguns que têm problemas, enfia a cabeça dentro da terra. Já ouviram isso, né? Como faz o avestruz. Ele não quer perceber que tem problema. Ou então ele mesmo se engana, esperando que, deixa o tempo passar, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Há muitos outros que, diante do problema, desaparecem. Jovens fogem de casa, se bem que hoje não está acontecendo muito isso, né? Porque viver fora de casa é muito complicado. Vocês perceberam que não tem muito negócio de gente fugir de casa hoje? Que eu acho que é tão duro viver que não tem mais jeito. Mas outros entram em bebida, acabam se drogando, para tentar fugir dos problemas. Como resolver esses problemas? Mas eu quero chamar a minha e a sua atenção
Porque o que Jesus coloca aqui é um problema dos outros. Jesus olha para uma multidão e olha para os discípulos e fala o seguinte: onde que a gente vai comprar pão? Se nós formos ler um texto correlato, né, ali de Mateus, já de imediato, na verdade, os discípulos chegam para Jesus e dizem o seguinte: mestre, é o seguinte, olha, está tarde, estamos em um lugar deserto, vamos mandar esse povo embora, porque o que a gente vai fazer? Deve estar todo mundo com fome, o que nós vamos fazer? Aí Jesus olha para aqueles homens e diz o seguinte, né, sabe quem tem que alimentá-los? Não são eles mesmos, são vocês. É responsabilidade nossa ser um instrumento na vida deles. Por isso, né, eu creio que nós conseguirmos, isso é um projeto de Deus para o nosso coração, é que a gente consiga, além de acreditar que Cristo pode resolver os meus e os seus problemas. Você acredita nisso? Amém? Meu amado, eu creio que Cristo pode entrar e resolver. Mas uma coisa, eu preciso entender que Cristo também é aquele que se põe na minha vida, para que eu possa ser um abençoador daqueles que têm necessidades. Talvez necessidades que nem me atinjam, mas que me façam o coração arder por aquelas pessoas. Somos uma igreja missionária. Posso ouvir um amém? Uma igreja só é missionária quando ela olha para a necessidade do povo e o coração queima. Eu amo um testemunho missionário. Amo quando o missionário vem contar aqui ou falar das necessidades. O Jordão quase nada, né? Mas, meu amado, pensando em conselho missionário, quando o missionário chega e conta a sua necessidade, Jordão, a vontade é de você aprovar tudo, né? Sabe por quê? Aqueles que vão para os campos missionários lhes arde o coração por olhar para o outro e perceber que eles precisam de algo que nós temos e eles não têm. O fato deles irem para o inferno não me afeta, porque eu já vou. Você também vai para o céu? Amém ou não? Senão nós vamos aqui fazer um apelo aqui para salvação nessa noite. Não me afeta. Mas a verdade é que quando Cristo me manda levantar os olhos e olhar para os campos que estão brancos, está querendo que eu olhe para aqueles a quem Cristo ama. E quando eu começo a olhar para o outro, eu começo a entender que quando eu não sou um instrumento de Deus, eu afeto o coração de Deus. Porque eu entristeço o coração daquele que me chamou para olhar para o outro e ver que ele precisa conhecer a Deus tal como eu conheço. Por isso, quando o missionário se dispõe a ir para o campo, deixar aquilo que tem, é uma bênção. E eu fico pensando, né, nós vivemos 4 anos no campo e pela graça de Deus recebemos o sustento, Deus nos supriu. Mas pensa comigo, quando uma família que ajuda a sustentar o missionário, não a igreja, porque a igreja é independente, mas quando é uma família que ajuda, você tem várias despesas. Quando surge um problema financeiro em casa, não pergunto para você, mas dos outros, qual que é a primeira coisa que normalmente o povo, os outros costumam cortar? Eu ouvi missionários, dízimo, eu ouvi missionários contando que passaram meses comendo macarrão. Deus ainda deu o privilégio de ter macarrão. Mas a mulher falou assim: olha, pastor, eu sei fazer tudo quanto é receita de macarrão, até doce de macarrão eu sei fazer, porque era a única coisa que eu tinha. Muitas vezes nós não percebemos. Eu sei que quando a gente estava no campo, às vezes alguém nos ligava assim: pastor, olha, eu estou ligando para dizer que eu não vou poder mais ajudar vocês, porque teve um problema de saúde na minha família e não tem outra pessoa para acudir, eu vou ter que ser o sustento, vou ter que acudir. Eu falo: meu irmão, obrigado, te abençoo, obrigado por ter me avisado. Deus vai levantar de outra maneira. Isso Deus sempre levantou. Mas quantas vezes as pessoas não olham para a dor daquele que está longe? Não entende como estão os seus filhos, que não entrar no mercado, está chegando especialmente aí o Natal, não tem condição nem de comprar uma guloseima, alguma coisa diferenciada. Meu irmão, aqueles discípulos tinham a visão bem humana. Quando Jesus chama, né, fala: Felipe, onde que nós vamos comprar? Eu falei: mestre, 200 denários vai dar para comprar aí um pedacinho de pão, vai dar um pedacinho para cada um, não vai sustentar. Como querendo dizer o seguinte, ó, nós não temos condição.
No outro texto, os discípulos ainda dizem o seguinte: mestre, vamos mandar todos eles embora, porque talvez isso fosse a coisa mais fácil de se fazer. Manda embora porque o problema não é nosso, foram eles que decidiram vir. E ainda vieram sem lanchinho, né? Você vai fazer uma viagem meia longa com criança no carro, o que você faz? Biscoitinho, salgadinho, você já sabe como que funciona, né? Mas esse povo nem biscoitinho levaram. Mas Jesus tinha uma solução para um problema que era diferente. Dava mais trabalho? Para eles sim, para eles. Mas Jesus sabia que ele já tinha a solução. E Jesus dizia assim: não, quem tem que alimentá-los são vocês. Por isso, meu amado, reconhecer que existem problemas na minha vida faz parte. A Bíblia fala: no mundo tereis, mas tende bom, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Se nós formos ler em Tiago, logo no começo dele, você não precisa abrir sua Bíblia, mas diz o seguinte, capítulo 1, versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Motivo de alegria passardes por provações. Tá, vamos lá. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Por incrível que pareça, Deus deixou um jeito de nos ensinar. São as aflições. A aflição nada mais é do que um problema que são apresentados nas nossas vidas. Por isso, Jesus tem que me ensinar que existem problemas. Eu não sei se você passou por uma época, teve uma época de disfunção da igreja, em que dizia o seguinte: você não pode dizer que você tem problema, porque quando você diz que tem problema, então você toma posse do problema. Então eu via gente que estava doente, que não podia falar que estava doente, gente que devia, que não podia falar que devia. Aí Jesus diz o contrário: tem problema? Tem. Se tem problema, assuma, reconheça, porque para todo problema nós vamos entender que Ele tem uma solução. Para toda necessidade, o Senhor é aquele que tem o caminho e algo que Ele pode fazer. Eu só estou aqui falando a vocês porque eu creio que Ele pode fazer algo na minha e na sua vida. A segunda coisa que eu creio que Ele nos ensina é que Deus, Ele dá atenção aos necessitados. Jesus, Ele volta os olhos àqueles que mais necessitam, e o maior interesse dele é ver as pessoas satisfeitas. Meu irmão, se tem uma coisa que agrada o Pai, você imagina a tua família ali sentada, né, diante de uma refeição, especialmente se foi você que preparou, e você vê que todo mundo sai dali satisfeito. Você fica contente ou não fica? A mãe, quando prepara tudo ali colocado, a alegria do coração de Deus é quando vê os seus filhos satisfeitos, quando vê as suas necessidades supridas. O grande problema é que nem sempre a minha necessidade que eu acho que é a necessidade que Deus acha que é. Vocês entenderam? Porque muitas vezes o que eu acho que é necessidade, Deus acha que não é. E nas minhas orações eu fico pedindo, achando que se Deus fizer isso, isso, isso e isso, então vai resolver o meu problema. E eu digo para Deus o que Ele tem que fazer. A gente costuma brincar com os jovens assim, né? Que ele fala assim: ó Deus, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e eu quero me casar, mas tem que ser a Margarida, ou a Filomena, ou sei lá quem, e tem que ser daquele jeito. Ele define. Assim, bom, se Deus tem a vontade dele, eu tenho que deixar que Deus faça o que Ele quer. O maior interessado em nos ver crescendo é Deus. A Bíblia fala que eu posso pedir tudo que eu quiser. Estão comigo ou não? Mas Deus não prometeu que Ele vai dar tudo que eu pedir. Você imagine se Deus fizesse tudo que todo mundo pede. O mundo já tem alguns probleminhas, não tem? Você imagina só se Deus resolvesse fazer. Vamos fazer aqui, vamos pintar a igreja. Se bem que a da frente a gente não pode mexer, né? Mas vamos pintar essa. Vamos decidir a cor nova da igreja. Nós vamos chegar a uma conclusão aqui? Cada um quer uma cor. Você imagina só se Deus se movesse por aquilo que você e eu pedimos o tempo todo. Deus, Ele sabe exatamente o que eu e você necessitamos.
para cada novo momento, cada novo problema, cada nova aflição, você pode ter certeza. A Bíblia fala que Deus não tira de mim e de você os seus olhos. E houve uma necessidade, o Senhor tem a provisão, quer seja de força para você passar por ela, porque em alguns momentos eu não vi a solução de Deus, mas eu nunca estou sozinho. Em outros momentos eu vi milagres que Deus interveio no meio. Outras vezes o problema nem chegou a acontecer, porque o Senhor foi lá e desfez. Mas eu entendo que a cada dia do nosso viver, com cada nova situação, há uma percepção de que Deus está operando algo nas nossas vidas, que Deus tem a provisão, e os discípulos não entenderam isso. O texto fala que Jesus ele perguntou para o Felipe, como se estivesse testando ele. Ele falou: Felipe, onde que nós vamos comprar o pão? Acho que Felipe coçou a cabeça. Falei: ai meu Deus. No outro texto fala: nós estamos num lugar deserto, não tinha muita coisa em volta. Disseram o seguinte: olha, vamos liberar o povo para que eles vão indo pelas aldeias, quem sabe consigam arrumar alguma coisa para comer. Eles não tinham a percepção do que Deus podia fazer no meio daquela situação. Por isso é que eu entendo e creio, cada vez que eu me coloco numa posição de, como pastor, ir diante de uma pessoa com necessidade, muitas vezes eu gostaria de falar para Deus: Deus, põe a mão no Lucas, como nós oramos, né? Põe a mão no Lucas, Senhor, libera tudo aquilo que tem dentro do organismo desse pequeno, amado, tira-o de dentro dessa UTI, renova tudo. Esse é o desejo do meu coração. E a palavra diz que eu posso pedir, mas uma coisa que eu não posso é entender que Deus tem que fazer exatamente como eu pedir. Mas uma coisa eu tenho plena convicção: aquilo que Deus está fazendo na vida do Lucas, mas está fazendo também na vida dos pais, na vida dos avós, na vida das pessoas que estão ali dentro daquela UTI, ou nas nossas vidas, são coisas que nós não conseguimos perceber. E muitas vezes nós ficamos querendo que Deus faça tudo do nosso jeito, do nosso tempo. Eu creio que nós precisamos aprender um pouco mais de que existe um Deus que cuida da minha e da sua vida. Nós estamos nas mãos de um Deus que não apenas nos criou, mas um Deus que coordena a história, um Deus que conhece a minha e a sua necessidade. Mas entenda, meu irmão, eu e você não somos o centro de tudo. Eu acho muito bonito uns hinos que a gente canta, né? Um, por exemplo, que diz assim: você é um rubi diante de Deus, né? Que você é a pedra preciosa. Nós somos tudo isso. Mas mais do que isso, nós somos, sabe o quê? Um instrumento dentro de um grande projeto. Alguém convidado por Deus para fazer parte de um projeto muito maior do que simplesmente a minha vida. Eu quero viver em paz, você também quer isso? Quero ter saúde? Quero ter coisa dentro de casa que eu possa ser a provisão, é tudo que eu quero. Mas muitas vezes nós não temos, concorda comigo? E muita gente fala assim: mas por que Deus não me atendeu? Meu irmão, o projeto de Deus vai além daquilo que a gente consegue entender. Porque através desses problemas Deus está trabalhando o nosso caráter, a nossa paciência. Mas Deus também pode nos usar na vida dos outros, mesmo no meio de todo problema. Quantas vezes o momento que Deus mais nos usa não é naqueles momentos que nós estamos com tudo perfeito, ou com tudo suprido nas nossas vidas, mas quando Deus chama alguém que tem uma necessidade maior do que a nossa, você fala: mas Deus, como que o Senhor me manda alguém para eu poder falar do teu amor, sendo que eu mesmo estou com uma grande necessidade? É nessa hora que vai se perceber que o que você tem dentro de você, não é simplesmente por você ter uma vida tranquila, não ter falta de nada, é que você demonstra que existe um Deus que você ama. Mas nós demonstramos o quanto nós confiamos e amamos a Deus, é quando nem tudo está do jeito que eu acho que deveria estar, e ainda assim eu vou testemunhar de que Ele é a razão do meu viver. Estava conversando, né, um pouquinho só com o Adalto, né? O Adalto contando, né, depois ele pode contar para você quantos Bíblias ele entregou, quantos Novos Testamentos, né? Um dia eu fui visitar o Jordão também, né, Jordão? Eu fui procurar o Jordão na cama lá do hospital. Cadê o Jordão? Falou: manda o doente vir para cá.
O que ele está fazendo? Já estava conversando com o povo. Meu irmão, diante das nossas necessidades, existe um Deus que olha para mim e para você, mas ao mesmo tempo Ele continua olhando para aquele que necessita um pouquinho mais. Não se preocupe com aquilo que você necessita, porque do que você necessita Deus cuida. Agora Deus coloca no teu coração para você olhar para quem está diante de você, porque Ele quer fazer de mim e de você um instrumento. No passado, diante do povo que caminhava pelo deserto, um dia o nosso Deus foi chamado de Jeová Jiré, o Deus da provisão. Foi aquele Deus que fez água sair de rocha, foi o Deus que fez maná cair do céu, e Ele é o Deus que ainda conhece e sacia a minha e a sua necessidade. Como é gostoso sentir-se amado por alguém. Você recebeu um presente que aquilo te deixou o coração feliz? Meu amado, se sinta todo dia abençoado, porque os filhos de Deus são cuidados diariamente por Ele. Cada novo dia, cada céu pintado que você nem vê, a cada pôr do sol, que talvez eu e você também não vejamos, Deus pintou a cada dia. A cada dia o alimento colocado à sua mesa. Parece que o arroz só vem do tio João, né? Um arroz vem daquele que plantou, que Deus deu crescimento e veio até a sua mesa. Eu contei uma vez para as mulheres que o dia que eu tive o almoço mais gostoso da minha vida foi no acampamento, às 4 horas da tarde, uma comida requentada. Era o tal do arroz parbolizado. O nome já é complicado, e o arroz também. Vocês já não sei quem já cozinhou sabe que você pode cozinhar ele, eu acho que o dia inteiro, que o bicho não amolece, né? Então não tem ninguém. Você imagine feijão para um acampamento de 200 jovens requentado, feijão, e tinha uma carne com batata, que eu não lembro se só tinha batata ou um caldinho do negócio lá. Mas quando me colocaram aquele prato, além de comer com gosto, eu chorava. Sabe por quê? Tinha sofrido um acidente, um capotamento de carro. Eu e mais 3 jovens dentro. Saímos ilesos os 4. Quem passava do lado de fora perguntando: nossa, quantos morreram? Eu falava: nenhum. Eu estou aqui. O carro ficou todo amassado. E aquele dia, aquele prato de arroz com feijão foi o prato mais grato que eu comi. Tenho certeza que você tem comido muito melhor do que isso. Há gratidão no seu coração, porque essa é uma necessidade que Deus está suprindo. Até mesmo aquele médico que você vai, que não dá impressão de ser, né? Aquele dorzinho no ouvido, aquele olhinho que não enxerga muito bem, aquela dorzinha nas colunas. Não vou começar a perguntar aqui, porque eu vou falar, você vai falar: pastor, foi revelação. Não, é que todo mundo tem mesmo, né? Não é nem um dom especial, não. Você tem a possibilidade de chegar naquele lugar e ser atendido. O medicamento que lhe é proposto, aquilo tira a dorzinha sua. Sabe o que é isso? Provisão de Deus. Porque o Deus tem cuidado de mim e de você. Se a gente tivesse esse sentimento de gratidão, a gente faria o que diz o Salmo 116: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Diz o Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Você não está nem percebendo Deus está edificando a sua casa. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, aos seus amados Ele dá enquanto. Você acha que tudo que você tem é porque você trabalha demais? Fica tranquilo, vai continuando enganado, porque Deus fala o seguinte: olha, você faz a sua parte, tá? Vai trabalhando, mas o que você recebe mesmo é quando você dorme, porque quando você dorme você não atrapalha muito, né? Você não atrapalha, então aí eu posso operar mais. Se o Senhor não guardar a casa, ou não adianta, segura, né? Que nome de tudo quanto é coisa, né? Colocar aquela cerca enrolada, tetra-chave, que tem 4 de cima e embaixo. Necessidades supridas por Deus. E a última coisa, Jesus nos ensina que nós podemos sempre esperar, pela fé, um milagre vindo dele. Sempre Ele pode fazer um milagre. Mas eu quero destacar o seguinte: não é um milagre do jeito que eu acho que tem que ser.
Porque para mim milagre é aquela coisa que acontece, sabe, que vem. Não. O que Jesus fez? Jesus podia ter feito com que, imagina só aquele povo reunido, Jesus faz começar a nascer umas plantas do chão, umas goiabeiras, nascer, o que mais aí, Davi, aqui, né? Umas mangueiras, né? Pé de mamão, melancia, que, né, já que é muito grande ia ser complicado do povo apanhar, mas Jesus não fez isso. Pergunta de Jesus: o que vocês têm aí? Mestre, temos aqui 5 pães e 2 peixes. Era o que eles tinham. E por incrível que pareça, Jesus toma essas coisas que eles tinham nas mãos e usa isso para fazer um grande milagre, um grande sinal. Isso eu me lembro também de Pedro. Lembra? Na pesca maravilhosa. Eu fico pensando, gente, a pesca seria mais maravilhosa ainda se Jesus falasse: peixaiada, vem para o barco. Ele não poderia fazer isso. Se é o Deus que mandou os peixes para aquele lado onde ia jogar a rede, não podia mandar os peixes para lá, ia ser muito mais tchan. Mas ele manda o povo, ele manda Pedro, só vai, joga, lança as redes. E Pedro tem a possibilidade de dizer: pela tua palavra lançaremos as redes. Há uma parte que eles fazem, é a parte de confiar de que Deus pode suprir. O milagre é por conta dele, mas alguma coisa Deus nos permite fazer. Meu irmão, há tantas coisas que nós poderíamos vivenciar de Deus se nós entendêssemos que aquelas coisas que achamos que são tão pequenas nas nossas mãos poderiam fazer grandes milagres. Eu escutei uma vez uma história de um rapaz que, você deve ter ouvido também, que ele foi em uma empresa procurando um cargo na parte administrativa e chegou lá muito bem, de terninho, gravata, com gravata. Chegando ali, ele chega para o dono ali da empresa e falou assim: olha, eu gostei muito do seu currículo e eu te contrataria para essa vaga, mas infelizmente eu acabei de contratar alguém para trabalhar nessa vaga que você pleiteia, e agora não tenho nada que possa se ajustar àquilo que você poderia fazer. É o cargo que eu tenho de vigia e eu acho que não te interessa. Ele agradeceu aquele homem, saiu, tirou o terno, tirou a gravata, não sei o que ele fez com a calça e voltou. Falou assim: Mateus, novamente, você que está fazendo aqui de novo? Falou assim: eu estou agora pleiteando o cargo de vigia. Falei assim: mas não, eu quero, eu preciso. E aquele homem viu aquela posição de humildade naquele rapaz e o empregou. Não deu alguns meses, aquele rapaz não estava apenas em um departamento administrativo, mas estava dirigindo aquela empresa. Porque aquele dono daquela empresa, ele percebeu o coração humilde que tinha aquele rapaz. Nós chamamos de pequenos começos. Hoje, a nossa juventude, tantos ficam aguardando coisas tão grandiosas acontecerem. Se eu fosse perguntar para a maior parte dos irmãos aqui como chegaram onde estão hoje, como tem o apartamento onde moram, a empresa em que trabalham, eu sei que cada um contaria uma história onde a gente perceberia o cuidado das mãos de Deus com pequenos começos, e vendo o cuidado de Deus a cada dia. Por isso, eu creio que quando nós dispomos o que temos nas mãos, o pouco que seja, Deus pode operar. E o interessante é que quando Jesus toma aqueles pães e aqueles peixes, Jesus não fala assim: Pai, agora eu te peço que faças um grande milagre. Se você der uma olhadinha aí no texto, no versículo 11, diz o seguinte do capítulo 6: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Sabe o que Jesus fez? Agradeceu. Jesus sabia que aquilo poderia ser o suficiente. Agradeceu. Eu creio que se nós tivéssemos um coração mais grato do que pedinte, Deus poderia fazer muitas coisas. Não que Deus não faça. Com a nossa, até mesmo com a nossa cabeça dura, Deus faz do mesmo jeito. Mas a gratidão por aquilo que Deus coloca na minha e nas suas mãos, pode fazer toda a diferença. Olhar para o que a gente tem com um olhar de gratidão pode mudar circunstâncias. Pode tirar um coração entristecido porque não tem o que o outro tem, ou porque não tem o que tinha antigamente. Meu amado, devemos investir o que nós temos
mesmo que seja pouco. Como já disse, tem muita gente querendo grandes começos. Começa com pouco. Usa o que você tem e com certeza Deus vai fazer chegar mais longe. E a última coisinha desse ponto: não desperdice o que Deus dá. No final de tudo, Jesus podia falar o seguinte: bom, já comeram, estão satisfeitos. O que ele fez? Cata tudo que sobrou. Então lembra do seguinte: o nosso Deus é um Deus que não gosta de desperdício. Tem muitos orçamentos, que são complicados, porque gasta mais do que pode no que não precisa, o que não é necessidade. Por isso, o Deus a que nós servimos é o Deus que permite os problemas da nossa vida, mas é o Deus que também olha para quando eu estou necessitado e Ele vai intervir. Mas Ele também é o Deus que em todo momento da nossa vida Ele deseja que nós tenhamos fé, para entender que o que Ele deu na nossa mão é suficiente para que Ele possa fazer um grande milagre. Você não tem que ficar esperando algo maior, Ele já está fazendo. Por isso, para concluir, meu amado, por que Deus permite problema? E alguns insolúveis. Primeiro, é porque a gente entenda que existe solução. Porque para cada problema, Deus tem uma solução. A gente às vezes arruma uns jeitos humanos para tentar resolver, mas Deus Ele vai cuidando e tratando. Segunda coisa, nós temos a chance de contemplar a intervenção de Deus. A cada problema, aguarde, porque você pode ver um milagre. Terceira coisa, mostra quando Deus ali interfere, o quanto Ele se preocupa comigo e com você. Deus está olhando para cada um de nós nesse lugar. Quarta coisa, vai manifestar o tipo de fé que nós temos. A gente fala assim: não, olha, é na hora da necessidade que vai ver se a gente tem fé mesmo ou não. E não é aquela fé assim: não, Deus, eu tenho bastante. É fé que continua crendo, continua tranquilo, continua sabendo de que não irá ser destruído, porque existe um Deus que cuida dele. E uma última coisa, nos faz crescer. Romanos capítulo 5 versículo 3 fala que os problemas vêm para que possamos crescer nele, conhecendo o que Ele é. Estamos chegando no final do ano, felizes. Muita gente vai querer dar presente do dinheiro que não tem, vai entrar no ano pagando contas. Meu amado, isso não é necessidade, tá? Quero que você entenda uma coisa é Deus suprir necessidade, outra coisa é você fazer. Então, ainda dá tempo ainda? Você não tem que aparecer nada, você tem que agir, porque o nosso Deus é um Deus que cuida da economia da nossa vida também. Então, meu amado, não fique olhando para o que você gostaria de dar, olha o que você pode dar. Se é pouco, não importa, mas que você dê de coração. Ah, mas esse ano eu não vou viajar como eu viajo. Não tem problema, vai aonde der, porque é o que Deus está te dando, e seja feliz, seja grato por isso. Ah, esse ano eu não vou comer tudo que eu já comi no passado. Não tem problema, vai que Deus está entendendo que só deve comer aquilo, o outro ia fazer mal para você, então se alegra com o que você tem. Meu irmão, esse ano eu não posso fazer aquilo, não vou poder escalar montanha porque a minha saúde não me ajuda mais. Fica tranquilo, sobe só aí num banquinho, com cuidado, Meu irmão, você está entendendo que a nossa vida passa? Os momentos que vivemos são diferentes, e nós muitas vezes ficamos lembrando do passado. Porque eu tive. Entenda, tudo aquilo que Deus te dá hoje é aquilo que eu e você necessitamos para viver hoje. E uma última coisa, vamos entender que Deus nos coloca para ser um instrumento na vida dos outros. Por favor, não feche os teus olhos. Se você talvez não viva todo o Natal, o Ano Novo que você deseja, especialmente o Natal, que está mais próximo, com certeza outros terão muitas dificuldades ainda maiores do que a minha e do que a sua. Você não sabe que alegria é poder ajudar alguém, e mais do que ajudar alguém, ser um instrumento de bênção em nome de Deus na vida do outro. Não receba crédito para você. Como você é bom. Você não é bom, eu não sou bom. O único que é bom, quem quer? É Deus. Por isso, toda boa ação que você for fazer, se você recebeu crédito aqui, a tua outra mão já soube, e a vizinhança toda também, Então você já recebeu o seu galardão aqui. Eu disse um dia para as mulheres, falando: olha, você acorda um dia de manhã, lembrou daquela amiga? Tem gente que vai dizer assim: não, deve estar falando mal de mim, porque eu lembrei dela. Lembrou? Faz o seguinte: ajoelha, ora por ela. Segunda coisa, pega o telefone e liga e fala assim: ô minha amiga, lembrei de você,
e orei por você agora. Não sei o que você está passando, mas eu quero dizer que eu coloquei a sua vida diante de Deus. Irmão, se Deus a acordou naquela madrugada com uma inquietação, e ela perguntando se existe um Deus, de repente liga a amiga dizendo o seguinte: Deus me fez lembrar de você. Que Deus possa fazer do nosso Natal um tempo de olharmos além das nossas necessidades, além do que eu não vou ter, e que eu possa ser um instrumento de Deus para poder ser a provisão daqueles a quem Deus quer abençoar. Que Deus faça do nosso Natal muito mais feliz. Alguém perguntou naquele grupo de WhatsApp, né? Falou assim: o que você vai me dar de Natal? Eu falei assim: nada. Mas como? Eu falei assim: você não é aniversariante? Pode dar presente, não tem problema nenhum, tá? Mas eu quero dizer que o nosso Natal pode ter muito mais sentido se nós formos que nem o nosso mestre, olhando para frente e deixando-se ser um instrumento nas mãos dele, porque eu sei que ele habita no meu e no seu coração. Problema? Vai existir. Solução? Também. Mas que nessa caminhada, nós, mais do que ser satisfeitos, sejamos um instrumento para abençoar aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Amém.